parece que alguma coisa some, que você não sabe o que é, você vai ali, fala, tal, mas de repente você sente que não era para ter feito, que parece que perdeu alguma coisa, ou que você perdeu algum tipo de sensação, ou de conexão, ou de honra, ética, de verdadeira sinceridade naquilo que você estava fazendo. Já percebeu isso? É muito interessante isso. Aí você começa a perceber que isso é muito importante, porque às vezes a gente não questiona isso na gente, a gente vai desembestado, fazendo as coisas sem pensar. Exemplo. Por que que isso acontece? Já percebeu que existe uma perda exterior, não só a perda exterior, quando você fala, mas algo interior da gente parece que vai junto. E é isso que eu sempre fiquei pensativo. É como se a gente trocasse de alguma forma, em alguma esfera, tá? Uma coisa é você não ter como. Outra coisa é você precisar fazer. É como se fosse assim, ó, eu preciso muito mais que os outros me vejam. Então é como se a ação ela pegasse uma certa diminuída dela, porque você depende não da ação, mais às vezes, né? Mas da pessoa que viu que você fez. Então como você faz alguém, isso quando é verdade, tá? Porque tem gente que mente. Você faz alguém sentir aquilo, então significa que você talvez seja mais aquilo porque alguém falou que é como se alguém reforçasse aquilo que você não é, ou não é na totalidade. É como se trocasse uma sincera ação pela necessidade inconsciente de mostrar, olha galera, eu sou muito bom, olha o que eu fiz. Olha galera, desde quando eu vou lhe chamar aqui para perto de mim? Você precisa da opinião e da aprovação dos outros para fazer as coisas. Mãe da foca e pai da foca. Já percebeu que quando você faz isso, em alguma esfera você não está conectado à ação, mas o seu ego depende que alguém vindo lá de fora auto-reafirme aquilo que você não tem de segurança em você. Mas não é só isso. Isso é parte da coisa. É como se assim, a ação foi só para demonstrar o quão bons nós somos, se nós fizemos realmente desprovidos de bom coração. Será? A bondade, ela é silenciosa, mas pelo um motivo muito específico. Não é porque não deve mostrar para não demonstrar para os outros, que os outros vão perceber e que você está querendo demonstrar. Sempre penso aqui, o que faz a sua mão esquerda não permita que a mão direita faça, ou ao contrário, a Bíblia fala alguma coisa assim. O Evangelho segundo o Espiritismo também diz uma passagem que fala sobre isso. Mas não é porque você, ao falar, você está demonstrando o seu ego, não é por isso. Isso também, mas não isso. Não é porque ninguém pode ou deveria saber dessa questão, mas pela sensação deliciosa de ficar em silêncio, de observar alguém feliz sem mesmo a pessoa perceber ou saber que foi pela uma ação sua. Mas veja, já chegamos num nível de desprendimento muito alto, mas ele ainda é maior. Não é fazer somente, você vai fazer, tem a necessidade de mostrar, porque você não está buscando a aceitação externa. Não é esse o seu foco. Essa deveria ser a forma. Mas ainda assim, ainda que você não fale, tem uma satisfação interna que é sua e ela já é super de um padrão alto, de uma frequência alta. Mas ainda assim, você, apesar de fazer pela sensação interna, fazer para... Às vezes você faz, ninguém sabe, mas a pessoa que você fez sabe. E você fica em silêncio, já é legal. Mas muitas vezes você faz, a pessoa ou alguém recebe a bom coração e você sequer sabe o quanto que aquilo foi bom para ela, porque você não depende disso para alimentar também o seu ego. É como se fosse a satisfação da movimentação da energia positiva. E é uma coisa tão gostosa que você não consegue supor para onde foi. Ela é ainda superior do que isso. Ela simplesmente foi. E você tem uma sensação aí, a mais mágica e alta de todos. É o silêncio. Né, é a diminuição total do ego ou da movimentação de uma necessidade. Até mesmo eu só me sinto bem fazendo bem porque eu me sinto bem fazendo bem. Isso é extremamente alto já, mas não é suficiente ainda para as almas mais evoluídas. Ela diz, é como se você estivesse lá na margem de um rio, ele nasce ali, no nascente de um rio. Você não vai saber quantas pessoas vão beber daquela água. Na verdade, existe a satisfação de você ver uma pessoa bebendo água que você ajudou. Você não vai mostrar para ninguém isso, mas aquela água vai fluir. Pessoas serão ajudadas e você não vai nem saber que elas foram.
Porque a ação que você faz ela é desprovida até da própria necessidade de você mesmo sentir-se bem por ver alguém sentindo-se bem. E isso já é de um nível muito alto. É como se eu faço, sinceramente, é como o sol. O sol, ele não está preocupado se vai bater no rico, no pobre, no ingrato, no grato, no que ajuda, do que não ajuda. Peraí que eu fico para cá, fico fora. Não, ele ilumina. Ele não está nem vendo, às vezes, se está aquecendo, se não está a plantinha que está crescendo. É a mesma coisa. Se você parar para pensar, a natureza tem exemplos muito interessantes para a gente nesse aspecto, né? Parece que existe um tipo de conexão com o alto mais alto cada vez que você se desprende mais disso. E quando você fala, você perde a primeira etapa da única sensação que você podia ter. A primeira. Você vai ter a mínima, que é o ego de ser visto e reconhecido por alguém que você, sei lá, precisou mostrar. Olha, eu fiz isso aqui. A pessoa, pô, que legal. Pô, parabéns, velho. Você é a luz. Aí você, pô, eu sou luz. Você se iluminou desse tamanho pela lógica de crença que um outro tem sobre você, o que é estranho, mas ainda assim é melhor que não fazer nada. Se todas as pessoas do mundo fizessem esse primeiro grau, já seria bom. Mas ainda assim ele é um grau interesseiro. Você, para sentir-se bem, você precisa que outro faça você se sentir bem. Você não tem capacidade ainda interior para conhecer o manjar que a gente está conversando e tentando entender isso aqui. É uma sensação única, é uma alta ligação com o verdadeiro tesão superior que vem da super-alma, onde conectamos e sentimos em silêncio, onde nem adianta falar porque não pode ser transmitido, não pode ser falado. Mesmo que você fale uma ação, quem está de fora jamais vai saber. Assim como não sabe também o seu sofrimento. Ninguém consegue interpretar. É seu, ele pertence. Você pode dar bons exemplos. Aí, pela ótica do bom exemplo, vale talvez com todo o cuidado do mundo. Lembrando que para o ego se perder nessas ações é assim, ó. E para dar a curva, para voltar, demora. Porque numa vida vai embora por causa disso, tá? A necessidade de mostrar o quão importante se é. No momento que a gente fala, é como se trocássemos. Olha, eu fiz isso. E parece que até você sente, mas... E aquela sensação que eu tinha em silêncio, sabe? Eu carregava comigo isso, velho. Era um prêmio, era meu. Ninguém sabia. Era uma coisa que é uma satisfação que eu tinha em silêncio. Era uma coisa tão nobre, tão bonitinha aqui que eu fiz. Ó, pessoal, continuação, continua. Mas eu dependi agora, em alguma esfera, daquela mente olhar para mim e falar, parabéns. Eu falo, poxa, você é a luz. Poxa, eu sou luz, né? Eu sou luz. Estranho, né? Ainda existe a ação, mas a gente troca a riqueza da sutilidade pela necessidade do ego denso, retornável, de outras mentes olharem de fora, nos derem conhecimento ou reconhecimento, como se a gente precisasse ser algo, ou seríamos algo, caso alguém reconhecesse, e finalmente alguém viu. Mas não importa, é como se fosse, não quero saber se só eu vi. Eu vi não é suficiente. Eu não tenho plenitude ainda para entender, por isso que a gente está falando disso. Porque às vezes não se tem lucidez disso. Se vive no automatismo, no robotismo, sem questionamento, numa necessidade desesperadora, até de uma questão de o mundo está assim. As redes sociais são assim. Todo mundo é assim. Como é que eu faço para não ser assim? Cara, é quase impossível, você sabia? Dica, leia sempre alguma coisa. Se você ficar, não é comentário, alguma coisa que possa mudar a frequência do seu pensamento constantemente, fazer você sempre estar pensando. Porque senão você vai ficar preso no mundano caminho da boiada. Ele vai para lá, você vai também. Você começa a normalizar ações que não necessariamente, não quer dizer que toda ação normalizada é errada, mas não necessariamente. Pelo menos ela não é questionável. Viramos à margem do que alguém pode dizer que somos. Ou, como diz o Lulu Santos em sua música, alguma coisa que alguém inventou. E vamos ver sobre isso. O Pequeno Príncipe, livrinho que todo mundo conhece, fala assim, o essencial é tão básico, tão clichê, ao mesmo tempo tão difícil de entender. É invisível aos olhos. As maiores bondades são aquelas que são feitas em silêncio. Por que ele é invisível aos olhos? Porque nem mesmo os seus próprios olhos, às vezes, precisam saber o que está acontecendo lá fora, porque a sensação não é essa. O retorno, irmão, ele existe mesmo que você não saiba que existe. E não deve ser esse o seu foco. Tao Te Ching, Lao Tzu, fala assim,
O verdadeiro bem não procura reconhecimento, mas quando buscamos aplausos por nossas virtudes, já perdemos. O monge, o executivo de James, Hunter, ele fala: a verdadeira conexão ao ato de servir age nas sombras. Não é no umbral não, tá? Tem necessidade de holofotes. Os Miseráveis de Victor Hugo falou bem: feito em segredo tem valor de duplo valor. Beneficia quem recebe e preserva a dignidade de quem dá. Que interessante, né? Isso aí está falando só... Perceba que a maioria vai parar no grau 1. Ou é grau 1 ou grau 2. Grau 1 é, eu fiz uma coisa boa e falei. Veja que esse vídeo não tem a ver com você falar coisas ruins, tá? Ações boas, fazer boas ações, mesmo que de forma egóica, para você receber reconhecimento externo, já é muito melhor do que o que a gente está vivendo. Mas ou ele fala disso, ou ele fala de você silenciar e curtir o manjar das suas sensações em silêncio. Mas tem o terceiro nível que eu falei já, que é o nível que nem você sabe quem foi ajudado pela ação e uma energia que você circula sempre. Meditações fala: faço bem quando como a videira que dá uvas sem pedir nada em troca, satisfeitas apenas em produzir seu fruto. Aliás, as árvores são muito interessantes, porque elas simplesmente liberam ao chão as suas frutos. Ela sequer quer saber se quem vai pegar é um ser humano, se é uma formiga, se é um bichinho, ou se vai voltar para a terra para quem tanto lhe deu, e lhe deu até a capacidade de fazer aquilo. Ela simplesmente transborda, sai. Dizem que, inclusive, no mundo, a forma mais incrível de se alimentar seria a mais pura, a mais verdadeira. Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho para cá. Aqui. A mais pura e verdadeira é a árvore, porque você não precisa tirar. Ela cai sozinha. Já vai se decompor de todo jeito. Ela é como se ela falasse: você não tira a vida de ninguém, você não tira uma sequer folha, ela própria solta. Né? É exatamente a ideia, né, da parte mais pura da doação. O poder do agora fala: a bondade genuína não precisa de testemunhas, ela é sua própria recompensa. Siddhartha, ele fala: o rio flui silenciosamente, mas transforma tudo aquilo onde passa. Assim deve ser a virtude. Ética a Nicomaco, ele fala: a virtude verdadeira não busca reconhecimento, pois é completa em si mesma. O profeta de Khalil Gibran fala assim. Deixa eu ver se eu consegui alinhar minha câmera agora. Assim, agora sim. De como dão as flores, dão o seu perfume. Sem anúncio, sem esperar gratidão. Simplesmente, para você ter ideia, é tão bonitinho que as flores ainda são um exemplo mais bonitinho. Elas, obviamente, pelo nível de vida, de vontade de procriar e outras coisas, elas liberam seu néctar, abelhinhas vão lá, pegam ela, levam, ela nem sabe quem vai beber do mel delas, como vai ser feito, sabe? Ela foi carregada por outros seres, ela não sabe quantas pessoas elas ajudaram, e elas são quem são, né? Apesar de não ser exatamente espiritualista, tem um livrinho muito legal, chama Arte da Guerra, pelo outro exemplo, né, de Sun Tzu. Sun Tzu, ele fala: a maior vitória é aquela que não precisa ser contada. Bhagavad Gita diz: age sem apego aos frutos de ação. O verdadeiro Karma Yoga não busca reconhecimento. A República, Platão fala: a justiça verdadeira age independentemente de ser observada ou não. Né? Que a verdade é a verdadeira sensação de fazer. Né? Assim falou Zarathustra de Nietzsche. Veja que Nietzsche é um cara que é meio... Quem lê, se não tomar cuidado, ele leva você a um tipo de reflexão alta. Se tomar cuidado, você percebe até os pontos de depressão dele. O maior bem é aquele que se faz quando ninguém está olhando. Não precisa de reconhecimento. Há uma certa profunda reflexão que às vezes é vista como um padrão de tristeza porque ela não transborda. Ela é quietinha. Ela não quer chamar atenção. Ela é suficiente, tal quais são os mentores. Quantas vezes você foi ajudado pelo mentor e nem soube? Aliás, não, inclusive hoje. Ele veio em silêncio. Você estava mal, não sabia como sair, nem percebeu ou ia ficar mal. Ele veio, fez uma ação, quietinho, e saiu sem você sequer perceber que ele fez.
Bonitinho, né? Confissões de Santo Agostinho, ele fala: a caridade verdadeira não busca trombetas para anunciar sua passagem. Platão, de novo em um banquete, fala: o amor mais puro é aquele que age sem esperar reconhecimento. E aí vai. Tá? Até Maquiavel, no seu livro, fala: as ações mais nobres são aquelas feitas sem expectativa de recompensa ou reconhecimento. Trechos mais aprofundados: por que não devemos falar nossas boas ações? Muito interessante isso aqui. E o que perdemos quando fazemos. Deixa eu fazer uma maçã aqui, vou falar para vocês, tomar um corote. O jardim dos caminhos que se bifurcam, Jorge Luiz fala: quando proclamamos nossas boas ações, é como se regássemos um delicado véu que protege a pureza do ato. Olha que bonitinho isso, exatamente isso que eu sinto. Eu não sei dizer como, o cara demora para você entender isso. E você começa a achar, você começa a não falar e você vai começando a se sentir bem. E vai uma guerra, é uma guerra contra o seu próprio ego, uma luta. E a pessoa fala, e você está ali, você está feliz. E você, cara, o que eu faço? A pessoa nem sabe o quanto que você se esforça pela ação. Às vezes ela está ali fazendo, sentindo-se bem, você quietinho. Cara, não vou falar, vou ficar quietinho. Não vou falar. Aí você, eu vou falar. Porra, vou falar, velho, sabe aquilo ali, velho? Foi eu que fiz. Porra, você trocou um bem-estar imortal pelo um momento. O bem-estar vai continuar? Muito pouco, muito pouco. Você trocou a imortalidade pelo ego de um reconhecimento. Você era imortal dentro de você. O silêncio é o guardião da virtude verdadeira. No momento em que narramos nossa bondade, ela se transforma em outra coisa, talvez orgulho, talvez vaidade, talvez necessidade, talvez não reconhecer, até a clara ação de que você não tem aquilo em você. Ainda não. É esbanjado isso, só que a gente não percebe, porque a necessidade de demonstrar é tamanha que a gente nem questiona. A nossa urgência, e mesmo não importa o que seja, é tamanha que você, na verdade, não é nada mais, nada menos do que um necessitado ainda, necessitado, fragilizado da opinião alheia pela não formação da própria personalidade. Tá tudo bem, mas esse, lucidamente, é o caminho que a gente deve entender, seguir, por isso está aqui. Perde a sua essência original do que foi feito. É como tentar segurar a água com as mãos abertas. Quanto mais tentamos exibi-la, que exemplo, hein? Mais ela escapa entre nossos dedos. A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera. Há uma matemática cruel na divulgação das nossas boas ações. Cada vez que falamos dela, subtraímos uma parte do seu valor inicial. É como se cada palavra pronunciada fosse uma pequena parte pronunciada, fosse uma pequena moeda tirada de um tesouro da ação. No final, o que resta não é mais a pureza do alto, é exatamente isso aqui, mas apenas o seu esqueleto vazio de uma existente ação, que já não é mais tão iluminada assim. Decorado, tirou luz e um pouquinho de orgulho e inconsciência e necessidade de reconhecimento. O silêncio, por outro lado, multiplica e ilumina o valor do bem, como se você colocasse pequenos juros, pequenas ações positivas em cada ação que você faz. O livro dos Dessossegados, de Fernando Pessoa, entendedores entenderão, falar das próprias virtudes é como pintar uma flor natural. Por mais perfeita que seja a reprodução, ela jamais terá o perfume da original. Bonito, né? Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, fala: a vaidade de contar nossas boas obras é como um verme, interessante, que corrói a fruta por dentro. Externamente ainda parece saudável, mas sua essência está comprometida, está furada. Quando anunciamos nossa virtude, transformamos ouro puro, porque é a sensação única que só você pode ter, em metal comum da vanglória. É uma alquimia às avessas, onde o precioso se torna vulgar pelo simples ato de ser proclamado. Profundo, hein? Machado de Assis, né? O homem em busca de sentido, de Viktor Frankl. Aí vai, a bondade verdadeira é como a respiração. Quando começamos a pensar nela e analisá-la, ela perde a sua naturalidade. Verdade. Pensa na sua respiração agora. Você é capaz de perder o ritmo dela. Natural do que você realmente precisa. Interessante, né? Cada boa ação proclamada aos quatro ventos perde seu significado essencial mais profundo. O sentido real de um ato de bondade está em sua execução silenciosa, não em sua narrativa posterior. Enfim,
Ensaio sobre a cegueira de José Saramago. Nas antigas tradições, o herói que proclamava seus feitos perdia sua força mágica. O mesmo acontece com nossas boas ações. Ao narrá-las, quebramos um encanto sagrado. A energia vital da bondade, olha que interessante, se dissipa nas palavras como água evaporada ao sol. Existe um tipo de respeito também. Quando você vai cultivando isso em silêncio, parece que você vai ganhando cada vez mais ética, mais honra, mais caráter. Parece que você passa a ser um ser da própria presença da bondade silenciosa. Você não precisa, você simplesmente passa e olha. Você carrega em você a própria iluminação dos seus próprios atos retornados pelas ações que vão retornar de uma forma ou de outra, mais pura. Porque as ações, elas existem. Existem reações positivas daquilo que você faz, que é uma outra coisa. Mas a presença da conexão é única. E é aí que você entra na verdadeira faixa dos mentores. Silêncio. A não necessidade de mostrar-se. Por isso que eu acho que muitas vezes os vídeos deveriam estar assim, ó, desse jeito aqui. Não seria necessário você ficar me olhando, eu estar mudando de câmera, não precisa nada disso. O importante seria, na verdade, nós estávamos conversando aqui sobre o que de fato está conectado. Que o ato de eu me mostrar, muitas vezes eu entro num mecanismo voltado ao mundo atual, onde é assim que está o mundo da imagem, da TV, do vídeo, do YouTube e tal, mas a gente perde o foco. De repente você está aqui olhando para mim, para a barba, do cabelo, se eu estou velho, se eu estou novo, se eu estou parecendo triste ou feliz, e você, traços do rosto, o que for, e você não percebe a mensagem mais. De repente, se eu estivesse só aqui, você tinha grande chance de admirar a mente sem apego visual. É o que acontece muitas vezes. E esse é o único fato existente da gente, né? Então, muitas vezes até é interessante, né? Que a mensagem é que importa, não mesmo a forma como ela é passada, né? A pura mensagem. Tem várias aqui. Várias coisas legais, eu vou ter que correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. Exemplo de pessoas que não falaram. E não falaram das suas ações. E depois tornaram-se exemplos lindos em vida. A gente ficou sabendo depois, tá? Mas ela carregou em silêncio a sua vida toda sem que ninguém percebesse. Essa pessoa carrega a iluminação hoje que sirva de exemplo pra gente. Quantas outras a gente nunca vai saber. A lista de Schindler, de Thomas Keneally. Oscar Schindler nunca alardeou suas ações durante o Holocausto, na época da guerra. Em seus diários encontrados posteriormente, escreveu, tem um filme, tá? Tanto musical, por Steven Spielberg, como acho que é Frank Williams, um dos maiores compositores também da época moderna. O verdadeiro peso de que fiz, olha o que ele falou. Só senti quando ninguém estava olhando. Nas noites silenciosas, a gratidão não estava nos agradecimentos, mas na paz de saber que eu fiz o que precisava ser feito. Ele salvou mais de 1.200 judeus e levou esse segredo para o túmulo, vivendo seus últimos anos em relativa pobreza. Aí você para, nossa, cara, não teve reconhecimento, não sei o quê. Ninguém sabe o tamanho da iluminação. Às vezes a alma ainda não está acostumada com isso. Ela até sofre o desapego, não o reconhecimento, como tantos outros, como Tesla e tal. Andréa, obrigado pelo carinho. Tá? E Joramilton sempre. Mas ela carrega uma coisa na posterior que só ela vai saber. Pertence a ela. A chegada no plano superior, ela é a consequência do plano interno que ela já está. Então, quando ela chega nesse lugar, só ela sabe onde ela está internamente. E só ela vai saber onde ela vai da posterior. Ninguém vai ver. Já pensou, você vai para um espiritual, você faz um story? Estou aqui, ó, acabei de chegar na 7ª dimensão. Estou aqui, ó, com os mentores. Oh, tá passando ali Joana de Ângeles. O Diário de Anne Frank, um dos livros mais lidos do mundo por todas as idades. Victor Gugli, um dos protetores da família de Frank, nunca falou publicamente sobre suas ações até ser praticamente forçado anos depois. Em suas memórias tardias, escreveu: não há heroísmo em fazer o que é certo. Puxa vida. O silêncio me permitiu carregar aquele período com dignidade. Cada vez que alguém me chamava de herói, sentia como se diminuísse a pureza do que tinha feito. Que coisa, velho. Que bonitinho, né? Eu não queria que ninguém soubesse, porque era uma coisa que eu carregava em mim. Quando o mundo começou a saber, parece que eu precisei fazer um esforço para voltar a sentir o que eu sentia tão facilmente. Médico de Hitler, Leonardo Camacho. Felix Kerten, que salvou milhares de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial através da sua influência como médico.
Manteve-se em silêncio por décadas. Em suas anotações pessoais reveladas apenas após sua morte, escreveu: a verdadeira recompensa estava no momento da ação, não nas histórias que pareciam ser contadas depois. A Filha do Silêncio, de King Edward, baseada na história de Caroline Norton, no século XIX, ajudou secretamente mulheres a fugir de casamentos abusivos, numa época em que isso era quase impossível. Para você ter ideia, saía no jornal, antigamente, quando a mulher se divorciava, a família era muito mal visto, era para a família, o homem e tal. A mulher sofria, sempre sofreu mais nesse aspecto. Saía no jornal, fulanos, cara, isso era um problema. As pessoas ficavam presas, né? Atenção. O silêncio não era apenas proteção, era poder, e existia todo um processo social. Não tinha, um monte de coisas eram passadas, não existia, era bem difícil isso aí. Né? E não era uma separação total, tá? Era um desvínculo diferente, né? Como falou aqui, era um tipo de desquite, né, Rodrigo? A história não contada era uma vida salva que ela fez. O jardineiro fiel, inspirado em várias pessoas reais, conta a história de um diplomata que, quanto mais profundo o bem que fazia, mais silencioso se tornava. Descobri que as palavras diluíam quando eu falava. As forças das ações quase que ficavam nulas, não sentia mais a mesma coisa. As cinzas de Angela, a senhora Smith, uma professora que secretamente alimentava alunos pobres, nunca mencionou suas ações. Anos depois, um de seus alunos escreveu: ela carrega a sua bondade como se fosse um segredo sagrado. Seu silêncio multiplicava o valor de cada pão que distribuía. O homem que plantava a árvore de Gian Giono, baseado em vários plantadores anônimos, especialmente Eusir Boffia, que reflorestou sozinho uma imensa região inteira na França. O verdadeiro prazer está em ver as árvores crescerem e não em ser reconhecidas por plantarem. Vê que bonitinho nesse caso? A sensação de fazer bem ao planeta em silêncio. Ele sentia... Era uma coisa que não dá para explicar. É por isso que tem almas que a gente não dá para entender que esse cara, como que ele sente, o que ele sente. Porque o que move essas pessoas? O bibliotecário de Auschwitz, ele fala: Dita Kraus, que arriscou sua vida para preservar livros durante o Holocausto, manteve sua história em segredo por décadas. Cada livro salvo era uma vitória silenciosa, porque ali tinha história, tudo que estava acontecendo, a história de várias... Aliás, muitos livros foram perdidos, tá? Falar sobre isso que ela fez teria diminuído a sacralidade daqueles momentos, ela falava ali. Opa. O Último Solitário, ele fala, a história Cara, que negócio se trata... Eu vou desligar esse troço aqui. Tá bom, irmão? Eu não quero mostrar esse cara aqui. Você vê, eu falando de humildade, não aparecer, começa um cara a dançar ali atrás. Alguma coisa não está certa. Por que isso aconteceu? Vamos lá. O Último Solitário é a história de guardas florestais que faziam bem na solidão das montanhas. O silêncio não era um peso, mas uma escolha. A natureza nos ensinou que as maiores transformações acontecem em silêncio. Aliás, quanta gente, né? O Poder do Silêncio, de Carlos Castaneda. Dom João explicava: os verdadeiros guerreiros da luz nunca falam das suas batalhas. O poder está em agir sem deixar rastros. E olha, não está nem falando de... Se não fala, é porque é a não necessidade de se mostrar ser de luz também, né? Porque é uma coisa que a gente faz, olha, eu fui no lugar, e as pessoas deu um passo, a pessoa ficou bem, a pessoa fala: como é? Você é um ser de luz. Eu não gosto de mostrar não, sabe? Eu tenho uma certa humildade, assim. Eu não quero que você perceba, que ninguém perceba, mas já que você percebeu, eu vou contar, rapaz. Onde eu dou passo, a pessoa fica bem, mas eu não tenho interesse nenhum. Mas é assim que... É assim, existe uma certa falsidade inconsciente na atualidade, onde a gente demonstra uma certa... É assim, às vezes eu sou tão humilde, Rapaz, eu tenho tanta humildade que às vezes eu acho que eu sou a pessoa mais humilde do mundo. É um contrassenso interessante, né? Outro dia eu estava assistindo uma pessoa a qual eu jamais falarei, porque eu não tenho interesse nenhum em criticar, eu só estava assistindo, né? É um conceito. Essa pessoa demonstrava sua humildade o tempo inteiro. Não, porque eu cresci e tal, e eu sou muito parecido e tal, não sei o que e tal. Muito humilde, tipo Chico Xavier e tal. Eu assistindo, né? Eu falei, pô, de boa, né? Até que certo ponto a pessoa fala assim, ela chega, passou assim 2 minutos, 3 minutos. Não, porque atualmente eu sou conhecido como uma pessoa internacionalmente conhecida pelo que eu faço. Aí eu falei, pô. Aí eu comecei a analisar, né, os contrassensos. Aí daqui a pouco ela voltava para a humildade de novo. Pô. Aí ela, cara, era um conflito. Era tão escancarado o conflito que eu falei, como que ninguém não está vendo isso? Que eu peguei o texto desse vídeo,
Cara, eu tenho certeza que está acontecendo, mas eu não estou acreditando que está acontecendo. Eu, eu transcrevi o texto dele todo com AI, joguei em 2 inteligências artificiais, não falei nada. Por favor, analise esse texto. E o Folha falou que entrou em 39 contradições entre a humildade e a necessidade de mostrar. E ainda disse mais. Essa pessoa tal, falou um monte de coisa, não vou ficar aqui para ele. Enfim, vê que interessante como existe um dueto. E a gente precisa falar sobre isso. Que as pessoas criaram a imagem de ilusão, talvez por enganação, talvez para mostrar, sei lá, quão importantes são. Então, o alarme demais é uma coisa que a gente tem que observar, tá? Carta de um fazedor de bem fala assim: cada vez que existia a tentação de contar minhas próprias ações, senti como se elas crescessem em força. O silêncio era como um jardim onde a bondade florescia sem testemunha. Aí vai. Eu vou falar agora sobre o bem-estar, que faz sem precisar de retorno. O que sente essa pessoa? Eu tentei encontrar uma ideia daquele que não fala, para a gente entender o poder disso. Porque eu estou falando aqui, mas eu estou explicando por que essas pessoas fazem isso literalmente. Sabe-se que tem uma sensação que você só sente quando você não fala, mas qual? É uma paz? Qual? Que eu não tenho consciência para entender isso. Existem seres que operam os registros acásticos em frequências tão elevadas que sua própria existência é um ato de pura doação. É como um êxtase que elas sentem. E essa é uma sensação que você vai sentir aqui e muito superior quando sair daqui. É uma riqueza que se vai com você e ninguém vai lhe tirar. É como se você nem quisesse que ninguém veja. Aquilo vai... E é isso que torna um ser... Você sabe o que é um ser iluminado? Só para ter noção, a verdadeira iluminação é quando essa pessoa começa a fazer o bem, começa a fazer o bem, começa a fazer o bem. Não quer mostrar, começa a fazer o bem, começa a fazer o bem. Chega uma hora que a necessidade de ela esconder isso, porque ela quer, é uma coisa dela, começa a fazer com que aquilo comece, ela não consegue mais segurar a própria iluminação. E aí que ela muda de frequência, alma iluminada é exatamente isso. Onde ela é a própria presença da simplicidade nas suas ações. Ela vai pro cantinho, cara. Ela não precisa, não tem. Ela quer ficar lá no fundo. Tá todo mundo ali querendo aparecer, então ela fica mais ali na surdina. É muito bonitinho. O Livro Tibetano dos Mortos, que legal. Os Bodhisattvas, que são seres que podiam ter ido embora do planeta e não foram, alcançaram a iluminação, falaram, pode sair daqui. Ficaram. Caminham entre nós disfarçados de pessoas comuns. São muitos, sabe? Encarnados e desencarnados. Interferindo sutilmente em momentos cruciais que a gente sequer percebe. Seus diários, as suas ações, quando percebíveis, mas não trazem nome, normalmente eles não fazem, revelam que sentem uma alegria indescritível em ver as sementes das suas ações, mesmo sem saber, florescendo através de gerações. Se você chegar perto de um ser desse, é tamanha força que ele vem, que você vai sentir a verdadeira presença de um ser interestelar espiritual interno. A aura dessa pessoa é de uma paz e de uma luz que ela não quer nem que você sinta isso, ela está segurando, mas aquilo sai. Essa é a verdadeira iluminação. Tá? Esses são os Bodhisattvas. Os caras que podiam estar lá cuidando do seu próprio caminho, ficam para ajudar os outros que estão aqui. Não conseguem, por amor. Ninguém sabe mais o que eles fazem, inclusive. Memória de um mentor invisível. Há guardiões designados para cada alma em desenvolvimento. Eles sentem uma satisfação, na sua proporção, transcendental em observar nossos pequenos progressos, celebrando em silêncio cada despertar de consciência. Essa é uma outra sensação que você tem. Em suas anotações, a alegria de ver um protegido crescer é comparável a milhões de sóis nascendo simultaneamente no coração. Esse é seu mentor. Esse é o como nós deveríamos nos sentir quando nós vemos alguém bem, crescendo, né? Feliz. O caminho da compaixão fala dos verdadeiros mestres são como o ar, essenciais à vida, mas raramente notados. São tão urgentes como o oxigênio, como a nossa própria respiração. Mas a gente não percebe. Eles experimentam um estado de bem-aventurança que não depende de reconhecimento, nem de saber que... Você nem sabe que está se sentindo bem por causa dele. Cada ato de bondade anônima produz ondas de felicidade que reverberam através do universo, alimentando, mesmo que eles não queiram, a sua própria evolução. A hierarquia espiritual existe seres que assumiram a missão de serem regadores de jardins espirituais. Eles que mandam energia para os mentores, eles mandam energia para as águas, eles mandam energia para as terras, eles vão... Quando a gente vai dormir, são eles que
fluidifica o ambiente, você nem sabe, velho. Quantas vezes você foi dormir, o cara passa, sua casa iluminou por causa da energia desses caras, você nunca vai saber. Um dia você vai perceber isso. Lá na frente, você vai, meu Deus, tinha esses caras o tempo todo aí, velho. Eles não têm potenciais humanos tão incríveis como o jardineiro que cuida das suas sementes, nem que as sementes sequer percebam que elas vão crescer, porque tem aí água, adubo e tal, sabe? Sem necessidade de sequer, às vezes, ver a flor, como uma pessoa que planta e não vai ver aquilo. Muito bonitinho, né? Um manuscrito celestino. Quer dizer, você vai ver que os valores são daqui, mas principalmente de outros locais. O manuscrito diz que os verdadeiros mentores espirituais experimentam um estado de graça permanente. Para eles, ajudar não é uma escolha, mas um transbordamento natural do seu ser. Sentem uma conexão tão profunda com tudo, um sistema empático tão grande, que cada ato de bondade é, na verdade, um ato de amor. Outro dia eu fiz um exemplo de cara muito interessante do porquê que a gente não consegue ainda sentir amor. E faz sentido. Vê que interessante. Por que eu não sinto amor pelos outros? Porque eu não consigo ver os outros ainda. Eu não tenho incapacidade empática, visual, de olhar os... Mal olho a mim mesmo. Às vezes mal olho minha própria família que está aqui. É assim. Você tem um filho, aí nasce o segundo, você sabe como é que veio tanto amor pro segundo também, aí você tem um pet. Aí você pega um petzinho, você ama tanto aquele pet, você tem experiência com esse pet, você ama, daqui a pouco vem o outro, e fala, meu Deus, como é que eu consegui amor por esse outro pet? O amor é um negócio que ele vai indo, não tem fundo. É assim que você consegue. A empatia é a capacidade de você ver aquilo que foi vivido. Nesse caso, como você não viveu a vida do outro, você não consegue ver a vida do outro, mas é aí que tem uma expansão. A expansão da consciência faz com que você chegue perto de um ser, seja ele qual for, e você veja a vida desse ser como se você estivesse vivendo com ele. Em um segundo, os caras chegam perto de você, eles veem seu passado, presente e futuro, eles sentem de uma forma muito mais profunda, até entendendo o que você não entende, as questões kármicas, espirituais, o que você passou, quanto você acertou, quanto você errou, cada vigo, cada caída, cada subida. E aí o que acontece? Ele sente amor por você. Que o amor é a capacidade de vivenciar. É um treino que precisa ser feito. O amor pode ser treinado. Interessante, né? Ele pode ser exercitado. Mas para isso depende um pouco de estado de consciência. Demora um pouco para chegar lá. Tá tudo bem, mas a gente tem que falar disso. O caminho do serviço silencioso fala aqui, há uma alegria transcendental que só pode ser experimentada quando agimos no anonimato. E isso é levado em múltiplas dimensões. Você não vai, você leva com você. É um conhecimento tão incrível que você está aqui. Inclusive, é muito interessante. Quando você descobre isso, nós passamos a vida toda, eu e você, cara, não minta não, querendo ir embora daqui. A gente não aguenta a gente mesmo, a gente sofre, a gente não aguenta o mundo, a gente não aguenta a violência que o mundo está agora, a gente não aguenta nada, é horrível. Tudo que a gente quer é sair daqui. Ficar numa dimensão alta, sei lá, meditando numa montanha evoluída lá no meio da nuvem, vendo um lago bonito, um rio azul, roxo, que eu vi. Aliás, eu tive uma experiência essa noite que eu vou contar, me lembra daqui a pouco de contar o relato que eu tive essa noite para vocês. Mas aí acontece uma coisa estranha. A alma, ela começa a crescer a consciência. Quanto mais consciência ela cresce, mais ela percebe que não tem um lugar para ir. É ela onde ela está. Um exemplo disso seria o seguinte, você está agoniado porque você só vive na sua cidade. Aí você vê uma pessoa que foi para o Japão, outra que foi para a Europa, outra que você, nossa, eu nunca vou, aquela pessoa mais importante que eu. É o que a gente quer fazer quando for ir para a dimensão superior. Aí, de repente, você vai lá, não preenche, você aprende que não é sobre ir para um lugar. E o que adianta viajar o mundo todo? O que adianta? Vai ter experiência, mas eu digo, no seu coração muda em quê? Nada. Nada. Que não adianta sair para a dimensão superior. É quando você aprende a onde você está, alcançar o estado de entendimento sobre isso. Aí, velho, você atinge esse processo que está aqui. E o que acontece? Você tanto quis ir embora, você expande sua consciência e vai lá. Você decide encarnar para ajudar as pessoas. No anonimato. Você decide não ir embora e trabalhar no invisível. Você decide ficar nas ondas inferiores e estar ajudando, podendo estar. Porque você está vendo cada um ali, você sente uma energia incrível. É disso que é treinado. É difícil, né? Entender, mas o tempo é muito profundo. Eu queria falar sobre vocês agora. Eu deveria ter colocado essa escava antes, mas eu quis fazer os bons exemplos antes. Narcisistas. E uma coisa assim.
15 exemplos de pessoas e ideias que divulgam as suas ações. E por que é difícil? Vamos entender. Tem o tipo de narcisista espiritual. O indivíduo que constantemente anuncia suas boas ações sofre de uma fome insaciável de validação externa. Normalmente, tão pouca empatia que quanto mais ele divulga, a intenção dele é vender. Não está nem aí para as pessoas. Alguns desses. Olha como eu sou de luz, olha, eu fiz um negócio, eu sou de luz, olha, eu sou de luz, olha, eu fiz aqui, eu sou de luz. E a imagem que essas pessoas transmitem assim, é uma voz mansa, um negócio fofo, você fica assim, nossa, que ser evoluído. Em estudo de cada a necessidade de exposição revela um vazio profundo. Cada post em redes sociais sobre caridade é uma tentativa de preencher esse vazio. Ou até nem é isso, né? A bondade se torna uma moeda de troca para aprovação social ou chamar mais seguidores, mostrar como é de luz, tá? Tem muita ação hoje que está interessante. Está tendo uma nova época agora, e isso não é de todo ruim, tá? Mas está acontecendo porque toca o coração das pessoas, mas às vezes eu assisto, eu não caio na pegadinha. Eu entendo, eu acho legal. O cara passa nas frentes e vê, e tem canal assim agora, tá? Por exemplo, pô, é legal? Massa, mas pensemos. Serve de bom exemplo que o mundo todo seja assim. Mas as pessoas estão ganhando, né, muito. Mas é melhor que ganhe, que seja assim, mas não enganando. Elas passam na frente da sua casa e decidem olhar, sei lá, sua parede está mal pintada. Aí ele está filmando. Aí passa, não sei se... Digamos que não seja combinado. Oi, tudo bom? A senhora vai aí na frente da casa? Tudo bom, senhora? Tudo bom? Tudo bom? Tal. Pô, como é que... Essa casa aí tal, esse muro da senhora aí, tal, porque eu trabalho, não sei o quê. E se a gente pintasse o muro da senhora? Não, mas que vocês fariam isso? Aí ele vai lá, pinta o muro, fuma e tal, o vídeo tem 4 milhões de visualização. Gastou um pouquinho e tal, enfim. Mas aí demonstra, é uma ação positiva infinitamente melhor do que não fazer nada. Ela é pura? Não. Percebeu-se que isso dá visualização. Não é pouca, não. É muita. Porque toca o coração das pessoas. E nós somos inocentes, velho. Você vai ser enganado por isso. Você sabe como funciona? Eu não estou dizendo que isso não seja, tá? Eu acho que é um bom exemplo. Mas sabe como funcionam as fábricas de golpe lá em Mianmar, esses lugares todos? Pessoas que dizem que usam a bondade do coração dos outros para conseguirem doação. Finge que são astronautas presos no espaço, precisam de ajuda. Soldados sofrendo na guerra, que não tem como. Finge que... É tão absurdo que é uma coisa enganando, usando a boa vontade. Aí o que acontece? Ali não existe a intenção de enganar diretamente, mas é uma ação planejada, direcionada. Disso tem que tomar um pouco de cuidado, ao mesmo tempo que seja este o melhor que a gente tem até agora, que todos fiquem pelo menos assim. Faça o bem querendo aparecer. O mundo já vai ser muito melhor. Né? Olha, eu tô fazendo bem aqui, galera. Lembra da Cabelo do Faustão? Né? Lembra o Luciano Huck em Lata Velha? Aí tinha as coisas assim. Era legal, pô, aquilo chamava tanto, era tanta gente que olhava, que sentia coração bonito, aí tinha patrocinador que botava lá. Cara, isso é uma ação legal? Pô, velho, que todo mundo seja assim. O mundo vai ser realmente melhor se for assim. Mas ela ainda é marketing. Será que tem total bondade ali mesmo? Eu só estou fazendo isso para de questionar, tá? Essas pessoas estão expondo a própria bondade. Mas vamos embora. É o que a gente certamente está falando sobre isso, tá? Mas, repito, que pelo menos seja assim. A bondade se torna moeda de troca para aprovação social. Máscaras da Virtude de Carl Jung, uma parte dela, uma compilação, fala: o comportamento de exibição constante de bondade frequentemente mascara profunda insegurança. O indivíduo teme não ser suficiente por si só, então ele precisa fazer, precisa mostrar que fez. Usa atos de bondade como escudo contra as suas próprias sombras. Desenvolve uma personalidade falsa que precisa de aplausos constantes. Isso quando não ganha dinheiro em cima disso. Não é pouco, não. Muito. Usando o coração dos outros. Que se vão assistir, pô, claro que vão. Vão doar. A síndrome do impostor na era digital. As pessoas que excessivamente divulgam suas boas ações, frequentemente sentem-se fraudulentas internamente, aqueles que não são doidos, não é psicopata. Compensam os sentimentos de inadequação e vivem em constante ansiedade de serem descobertas, né? Tem vários pontinhos assim, tá? A vaidade da bondade. O indivíduo que precisa anunciar suas virtudes sofre de profunda solidão existencial, busca preencher o vazio através de aplausos, perde a conexão com a verdadeira essência da compaixão. Aí tem o marketing do eu. Na era das redes sociais, a bondade virou mercadoria. O praticante mede seu valor em likes e visualizações. Transforma atos genuínos em performance.
Olha, esse aqui foi melhor, vamos voltar a fazer daquela forma. Vive em constante ansiedade por aprovação ou por aumento dos ganhos. A psicologia da autopromoção espiritual. A necessidade de ser visto como iluminado revela profunda insegurança espiritual, medo do próprio lado sombrio, compensação através da imagem pública para vendas de seus produtos. O complexo de Salvador ou do Salvador de Mary Frances. A análise de comportamento revela que quem excessivamente divulga suas ações frequentemente sofre de depressão não tratada. Aliás, não sei se vocês percebem, olhe os olhos das pessoas. Olha o meu aqui, ó. Você vai perceber que existe uma coisa estranha. Você não percebe, não? Eu percebo. Eu percebo claramente a fragilidade no olhar, não sei como, velho. Às vezes até uma insegurança. Olha assim e falo, velho, olha só. Ela para, ela olha, às vezes está falando assim. Você fala, velho, não tem... Sério, eu vou fazer essa enquete aqui. Eu sei que você percebe os olhos das pessoas. Percebe os olhos das pessoas quando estão mentindo ou não acreditam no que falam. Porque tem aquele que mente, mas ele está acreditando, mas aí você percebe que ele está mentindo, ele está iludido. Mas tem aquele que não acredita, ele não sabe nem o que está falando. E outra coisa, sabe uma coisa que acontece muito na pessoa quando está mentindo? Ela começa, ela não tem... Isso é verdade, tá? Quando você quer pegar uma pessoa que está mentindo, você pede para ela contar a história ao contrário. Olha, eu fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui. Pede para ela contar ao contrário. O cérebro tem um sistema límbico. O sistema límbico ele só funciona indo. Interessante. Que ele cria memória de... É assim, o sistema límbico é memória do córtex pré-frontal, memória emocional. A imagem atribuída a uma memória. Quando você inventa, você não existiu a coisa em si. Você dá a entrada, ele roda, mas ele não raiza, não tem enraizamento dendrítico. Aí o que acontece? Se você tentar fazer o contrário, ela não consegue. É por isso que quem tem a mentindo não se contradiz com o tempo. Ela vai se contradizer. Ela vai falar várias coisas contraditórias. Ela começa, ela não, como ela está mentindo, ela perdeu a própria capacidade de raciocínio interno, de centralização, de percepção, de foco, de direção. Então você percebe que, cara, ela começa a contar uma história em cima da outra e cada vez vai ficando mais fantástico, não é mais explicável, o negócio não se explica, a conta não fecha, o negócio não tem sentido.